Bem-vindos a mais um Divan de CNPJ, toda quarta-feira na sua plataforma preferida. Hoje eu estou com a Carla e com a Márcia, da Plena Pausa. Uma fintech brasileira que fala de mulheres mulheres não, o corpus, né? Porque a gente não pode necessariamente entrar no campo do gênero aqui, porque mulheres e homens entram na menopausa e a gente vai falar sobre isso. Corpos que entram na menopausa. Me contem, meninas, vocês estão bem antes de mais nada? Super bem. Tudo ótimo, obrigada pela oportunidade, por estar aqui hoje contigo. Eu tô muito interessado nesse assunto, sabia? Porque além da menopausa ser um tema, hoje a gente tá falando recentemente, né? Eu acho que esse ano a gente começou a falar muito sobre etarismo. Perfeito. Né? Até por conta da... É engraçado como as redes sociais, no final das contas, pautam também as nossas conversas sociais, né? Sim. E a gente sempre associa a menopausa... A gente estava falando aqui antes, desculpem-me, que vocês que estão nos ouvindo agora, a gente está tendo um papo super interessante sobre o fato da minha filha ser púbere, tá nessa transição, né, de um corpo de criança, socialmente visto de uma criança, porque a criança também é uma distinção, uma classificação social, né? A gente categoriza uma criança como criança, isso começa ali no século XIX, no século XVIII, no século XVII, elas nem eram chamadas de criança, né? Eram adultos em miniatura, tanto é que trabalhavam e tudo mais. Então ela está nessa transição do olhar social de uma criança para uma mulher, para uma adolescente, né? E depois uma mulher. E a gente estava falando sobre as opressões que começam a surgir dentro desse corpo de uma mulher numa sociedade tão machista quanto a sociedade brasileira. E a gente começou a entrar no papo que essa opressão ela acontece em dois polos. No momento em que essa mulher começa, que esse corpo menstrua, e no momento em que esse corpo deixa de menstruar. São duas opressões muito distintas, né? Uma é essa mulher vista como um objeto para o prazer masculino, e a outra é essa mulher descartada como um corpo mais improdutivo, um peso para a sociedade, porque ela já não cumpre sua função social da reprodução ou do desejo masculino, se a gente quiser chamar assim. E é muito interessante que vocês escolheram esse campo, né? Eu queria entender, primeiro, antes de mais nada, qual que é a formação de vocês duas, como vocês se conheceram, um pouco de contexto para a gente chegar nessa fintech. E eu também gostaria, eu sei que eu estou empilhando muitas perguntas, eu vou calar minha boca daqui a pouquinho, mas entender o que é uma fintech. Para quem está nos ouvindo, eu sei por cima o que é uma fintech, mas eu gostaria que vocês explicassem para mim o que é uma fintech, para quem está nos ouvindo também, e como que vocês chegaram nesse problema para resolver. Porque todos os empreendedores e empreendedoras que eu conheço que têm um negócio bem sucedido em algum campo, encontram um belo problema. Acho que encontrar um problema é uma coisa que acende a tua vida, né? Perfeito. Quase uma dádiva, a gente, quando a gente encontra o problema. Posso começar? Comece. Vamos lá. Então, eu sou economista de formação, tenho pós em auditoria, MBA em negócios, tenho alguns bons anos, quase 2 décadas neste lugar. Depois fiz uma formação em psicanálise, me formei em psicanálise, fui para a clínica durante 5 anos, estive na clínica psicanalítica, e acho que isso faz muito sentido hoje, quando eu olho esse percurso. E aí a Plena começou, eu falo que eu sou uma empreendedora desde os 13 anos de idade com a minha mãe. Quando ela se aposentou, passou pela menopausa, tudo junto, misturado, e teve uma depressão. E ela nunca tratou porque ela não sabia que aquilo se tratava de uma menopausa. Então foi até em algum momento sugerido essa reposição hormonal para ela, mas ela não fez por falta de informação, muito medo, muito estigma, que ainda existe até hoje. Então você imagina que isso a gente está falando há 28 anos atrás, quase que... 28 anos atrás, por aí, quase 30 anos. E aí ela tenta buscar alternativas e eu começo a empreender porque o empreendedorismo para ela naquele momento foi uma saída de tentar uma solução para aquela depressão, para aquilo tudo que ela estava vivendo. Enfim, eu começo a ajudá-la nesse empreendedorismo, mas parto para fazer faculdade, começo a fazer economia e atuo ali no campo de planejamento, finanças, durante alguns anos. Vocês são aqui de São Paulo? Perdão. Eu sou mineira. Ah, você é Eu sou de mineira. São Paulo. Do interior Você é do de São sul de Paulo. Minas. De que cidade?
Eu nasci em Poços de Caldas, mas a gente vai lá só para nascer. Aham. Eu fui criada numa cidade que chama Botelhos. Ah, eu sei onde fica. A referência ao Café Orfeu hoje, que é Sim. produzido lá. Sim. Eu ia muito pra lá, Cruzilha, Sim, no sul de Minas Gerais. conheço. Bacana. E aí saio dali para poder estudar, mas sempre levei o empreendedorismo junto e é um lugar muito de contato com mulheres. Uhum. Minha mãe revendia lingerie. Então eu faço Interessante. esse trajeto de escuta de mulher durante a vida inteira, que eu fui perceber só agora. E aí depois, quando eu fiz toda essa transição, né, de mundo corporativo para clínica, eu já tinha empreendido nesse meio tempo, durante 3 anos e meio, quase 4 anos. Eu tive um negócio próprio aqui em São Paulo, mas coloquei na gaveta, vendi esse negócio, foi bem sucedido, voltei para o mundo corporativo. E quando eu tô na clínica, eu sinto uma necessidade, assim, muito de estar ali no 1 para 1. Uhum. E é uma necessidade de sair daquilo. Falei, não, eu quero arrumar uma forma de expandir isso. Eu amo a clínica, gosto muito da escuta, sou muito ouvinte, mas o bichinho do empreendedorismo estava ali dentro, formigando. E aí, nesse momento, eu levo um projeto de medicina integrativa, que é algo que eu acredito, que eu gosto muito, Uhum. para um programa de ideação no Google for Startups, com a Uhum. Bitumami. E ali eu tenho um feedback o seguinte: olha, teu projeto é incrível, mas você só fala no feminino. Você tem que pegar tudo isso aí e olhar para algo que fale com as mulheres. Eu acho que vai ser muito melhor do que você, muito mais rico do que um projeto olhando para públicos diversos. E aí eu confesso, Fagundo, que eu saí dali muito emputecida, desculpa a palavra, Uhum. mas eu não tenho, não faz sentido e tal. E fui fazer mentoria. E coloquei ali uma agenda de 10 mentorias só com mulheres, né? E falei, vou falar de temas diversos, vou apresentar aqui o meu projeto e entender o que elas acham. Nisso, logo no início, eu tive uma conversa com uma gestora minha, né, do mundo corporativo ali. E eu falei, e aí, como é que você tá? Aquela conversa de início. Ela, ai, eu tô louca. Eu descobri que eu tô sem hormônio nenhum. Eu tô com 2 filhos em casa aqui, fervilhando hormônio. E eis que surge a menopausa na minha vida. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E a gente não faz mentoria, a gente só fala sobre menopausa. Uhum. E eu falei, nossa, o que você tá vivendo é algo que parece que eu vivi com a minha mãe. Os filhos dela tinham a mesma idade de quando eu passei a menopausa. A minha clínica era 90% de mulheres. Eu nunca olhei para a menopausa, sempre olhei como algo sintomático, porque elas também não me traziam como menopausa, e era uma Uhum. falta de informação minha, confesso, de falar menopausa, né? Essa fase, esse termo para essa fase, né? Para essas mudanças. E aí eu falei, poxa, eu vou olhar para isso. E foi desse bate-papo, comecei a fazer benchmark no Brasil. A gente não tinha, em fevereiro de 2021, absolutamente nada de menopausa. A gente tinha alguns médicos tratando o tema em suas áreas, né, de negócio, Uhum. de tratamento. Então, um ginecologista que abordava sutilmente, mas ainda era algo que lá fora, inclusive, as startups que hoje já têm um produto, que já são conhecidas, que já fizeram algum exit, elas estavam nascendo. Tinha no Uhum. máximo 3 anos em 2021. E aí fui olhar e falei, olha, é um mercado bacana, isso está acontecendo lá fora, acredito que em breve aconteça aqui. Fiz uma pesquisa de validação de um pouco mais de 100 mulheres, vi que Uhum. existia uma dor. E aí começou a Plenapausa exatamente dessa forma. Nesse processo de mentoria, vai projeto, volta projeto, que eu conheci a Carla. Uhum. E aí eu acho que ela pode contar um pouquinho aí de como que as coisas, para ela, né, como ela se identificou também com o negócio. É maravilhoso estar aqui. Muita honra, na verdade. Admiro muito seu trabalho já de longa Obrigado, data. muito gentil. E falando um pouquinho de quem sou e de onde vim, eu sou advogada de formação, o que espanta bastante o pessoal quando eu falo. Eu fiquei logo desde o começo muito em dúvida de fazer medicina ou direito. E optei pelo direito porque acreditava que eu ia poder ajudar mais as pessoas com essa expertise, que no final acabou não sendo bem por aí. Mas eu fui atleta também muitos anos, de nado sincronizado. E eu sempre acreditei nessa medicina mais preventiva. Uhum. E aí, quando foi 2019, eu já sabia
que eu queria realmente sair do mercado, eu trabalhava no mercado financeiro, e começar a empreender. E eu comecei a olhar todo o mercado e ver o que realmente faria sentido para os próximos anos, qual seria a grande disrupção. Uhum. E tinha o mercado financeiro, que estava um boom com as fintechs, e eu comecei a olhar para a saúde, porque eu acreditava que a saúde no Brasil tem muito a ser desenvolvida, principalmente para quem mais precisa. Uhum. E aí, olhando para esse lugar, comecei a estudar muita coisa fora do país, e nesse processo eu resolvi aplicar para um outro projeto, para o Google também, para aceleração, e acabei passando, e eu comecei a acelerar. Nesse processo, criei minha primeira startup, que é a Linkfit. O que ela fazia? A Linkfit, ela faz, a Ela gente faz, imagina, tratamento para dores crônicas. Uhum. Então, a gente acaba dando um acesso maior para as pessoas tratarem, né, de maneira remota, dores crônicas, e especificamente osteomusculares. E a gente começou a ampliar esse trabalho para entender como que a tecnologia, porque é tudo por tecnologia, Uhum. a gente conseguia otimizar. E aí, nesse processo, eu comecei a, enfim, passar os perrengues, né, do empreendedorismo, e as coisas foram aumentando, foram crescendo, e eu comecei com uma ideia de que, poxa, eu queria muito ajudar outras mulheres, porque eu acho que esse mundo ele ainda permeia muito o masculino, Uhum. e eu queria ajudar outras mulheres a desenvolverem projetos, né, como eu tinha feito com o meu. E eu acho que eu dei muita sorte no caminho, que encontrei pessoas muito bacanas, até homens muito bacanas. Meu sócio na Linkfit é um homem, e sempre foi muito bacana a construção que a gente teve. Então eu queria trazer isso para as mulheres. E aí eu comecei a dar mentoria para mulheres. E nesse processo eu comecei a dar algumas mentorias, e aí a Má, eu encontrei ela nessa aceleração. E aí ela me trouxe essa demanda, e quando a gente começou a conversar ainda era o projeto de medicina integrativa. Tanto no meu celular ainda tem o nome do projeto, tá Márcia Cunha Midcare? Midcare, é. Midcare. E aí a gente começou a conversar e eu falei, ok, então eu vi o brilho no olho dela e eu falei, vamos investir nisso daí, nessa mulher, porque eu achei que ela tinha muito potencial. E eu comecei a, todo final de mentoria, dar uma meta pra ela. Então tá bom, então daqui a pouco a gente volta e você vai ter que ter feito isso. E ela voltava, e ela tinha feito, ela ia desesperada, mas ela voltava com muita entrega. E aí eu comecei a achar incrível. E a gente começou a meio que fazer com mais frequência, se encontrar com mais frequência virtualmente, né? Uhum. E aí um dia ela chegou com isso bem segmentado mesmo, pra questão de mulheres e pra questão de menopausa. Que ano isso? 2021. 2021, plena 2021. pandemia. Plena pandemia. E a gente produzindo. Que incrível vocês conseguirem montar um projeto tão complexo como esse. Posso te falar um detalhe remotamente, que por eu favor? acho que tem que ser, assim, para as mulheres, quando a gente quer, a gente faz, tá? E eu tinha uma menina em casa. Quantos a anos? Luísa já estava com 8 meses. Uau! Tiquinha de tudo. E um menino de 6 anos. Nossa, Não, louvável. Eu tenho 2 também, mas não nessa fase. Jesus. Cadu e Nick. Cadu acho que tava com 8. Nick devia estar com 4. Nossa, mas também. É intenso. 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 E aí, nesse processo, ela chegou com isso e aí foi muito legal, porque eu comecei a escutar ela e eu falei, Má, a gente já tá se falando tanto, já nem sei mais o que é essa relação, né? E a gente, não, então vamos tentar trabalhar juntas e a gente vai vendo o que a gente pode fazer. Nessa fase vocês estavam conceituando o projeto? Vocês estavam Conceituando o projeto. Entendendo, a gente viu que tinha esse problema, que era o tabu da menopausa, Uhum. mas a gente ainda não sabia de fato como que era a solução disso. Assim, a gente tem uma frase que não existe solução sem informação. Uhum. Então, a gente lança o nosso site com uma avaliação que é baseada num protocolo médico que a gente foi olhar para a medicina. O que é que tem na medicina falando de menopausa, né? Sobre menopausa. E aí a gente descobre que é uma matéria ali muito rápida de ginecologia, Uhum. mas que existia um protocolo que é Cooperman-Baumann, e a gente digitalizou isso, né? Uhum. Tornou acessível para que a mulher ela acesse esse protocolo, né? Esse questionário, e indique no final em qual fase da menopausa ela está e o nível de sintomas. Então a gente faz uma entrega. Eu ia te perguntar isso. A menopausa é um processo longo ou ele é abrupto? Porque na minha cabeça de homem, tá? Vocês me desculpem por sou ignorante aqui.
quando você para de menstruar, você entra na menopausa. Não é assim, né? É um processo mais longo. É um processo pode levar anos. Tem mulheres que ficam ali 10 anos nesse processo. Anos? Anos. Jura? Porque você tem que parar de vez, né? E muitas vezes tem mulheres que vão dando falhas, e aí elas acham que elas entraram, então elas ficam 7, 8 meses, daqui a pouco elas menstruam. Mas é o corpo já dando indícios. Eu não tinha a menor ideia. Então, normalmente, mulher ocidental inicia esse processo de climatério, que a gente chama que é esse pré, né? Perimenopausa, pré-menopausa e pós-menopausa. Aos 44 anos, muitas mulheres, dependendo do ritmo de vida e fatores, né, externos, pode ser por uma cirurgia que ela faça, uma agora vai... Depois a gente google. Retirada do útero, ovário, e ela tem ali por uma menopausa cirúrgica, ou um tratamento por quimioterapia também, por indução. Ela passa em determinada fase pela menopausa, mas normalmente aos 44 anos você começa a ter os primeiros sintomas, que é uma irritabilidade, um sono que não te descansa, uma irritabilidade, alteração do humor, irregularidade menstrual, ressecamento da pele, às vezes um ressecamento vaginal. E isso pode ser vários retratos, né, de sintomas que vão surgindo aos poucos ou em cada momento um sintoma. Na medicina tem mais de 34 sintomas correlacionados a esse período do climatério. E como a Carla colocou, né, você pode ficar 4 meses sem menstruar, depois você menstrua, não é menopausa ainda. Menopausa é quando de fato você fica 12 meses consecutivos sem menstruação. E aí você passou pela menopausa. O dia seguinte desse 1 ano sem menstruar é o dia fatídico da menopausa. Depois disso, pós-menopausa. Então, e não é que você para de sentir os sintomas. Você pode continuar, e tem mulheres que o sintoma vasomotor, que é aquele calorão, suor, ele acontece com mais frequência nesse pós-menopausa. Então, isso é um processo de anos, Fagundo. A gente diz que a gente trabalha a partir da menopausa, porque você está ali dos 40 aos 60 anos, e normalmente esse dia fatídico, ele acontece aos 51. Então você tem aí 2 décadas de jornada com essa mulher. Você sabe, eu queria dar um depoimento para vocês. Obviamente que não dá para fazer uma comparação, mas vamos falar de corpos que estão perdendo hormônio, né? No caso do homem, uma andropausa. Perfeito. Às vezes começa... Se pouco se sabe sobre a menopausa, eu não vou nem falar sobre a andropausa. Perfeito. Tem homem que nem sabe que isso existe. Nem sabe que isso existe. E é engraçado, porque a gente está falando muito ultimamente sobre saúde mental. Né? Então, mais preocupado com o teu estado de saúde mental, se você está mais melancólico, se seu sono está irregular, se você acorda no meio da madrugada, se você está mais irritadiço. E eu faço terapia, conversando com o meu terapeuta, eu estava dizendo, eu estou tendo uns episódios meio de melancolia, não sei se necessariamente é uma depressão, porque eu continuo produtivo, mas uma melancolia mais notável. Eu nunca fui muito melancólico, eu sempre tive um estado de humor mais... estável, sempre fui muito estável, sem picos de alegria, tampouco com depressão de tristeza, sempre fui um pouco mais estável no meu humor. E aí eu tava sentindo uma certa recorrência nesse assunto, sabe, de me sentir melancólico e fadigado, cansado e tudo mais, e ele falou, olha, acho melhor você procurar um psiquiatra. Beleza, procurei um psiquiatra. Imediatamente já estava com sintomas de ansiedade. Ele falou, ansiedade acompanhada de depressão, na maior parte dos casos, eu acho que você tem que entrar ansiolítico e antidepressivo. Eu falei, tá bom, né, se é o necessário eu vou, para ter um bem-estar e depois corrigir, né, tomar as atitudes que são de fundo e não os paliativos, vamos fazer isso. Voltei pro meu analista falou assim, Facundo, antes de você começar a tomar medicação, você fez teus exames de sangue? Para verificar testosterona e tudo mais. Perfeito. E eu falei, não fiz. Quanto tempo você não faz para checar? Bom, eu faço exame de sangue constantemente, mas não para fazer checagem de testosterona, né? Eu já tô me aproximando dos 50, daqui a pouco tempo eu tô lá. Eu fui fazer os exames de sangue. Menina, meus níveis de testosterona estavam lá embaixo. Aí ele falou, bom, antes de você começar a se medicar com antidepressivo ansiolítico, faz reposição hormonal. Porque provavelmente isso vai melhorar a sua qualidade de vida. Eu procurei um especialista,
E aí ele me falou, provavelmente você tá entrando na andropausa. Que demais. E eu falei, caraca, eu nem sabia. Aí eu fui googar para saber quais eram os sintomas de uma andropausa e me dei conta que os sintomas de uma andropausa são assemelhados. Eu não sei, aí obviamente, né, a gente está falando de corpos, no sentido de que os sintomas de uma andropausa, de uma menopausa não podem ser tão distantes assim. Mas fadiga, melancolia, irritabilidade, alteração de humor, esse tipo de coisa, eu tava me sentindo exatamente assim. Eu achei que era um problema de saúde mental e era um problema de uma mudança de uma fase da minha vida. Nossa. Uma alteração de humor. Essas alterações de humor. Que outros sintomas? É bem interessante você colocar isso, porque a gente ficava muito se questionando se... porque, como a gente falou, né, a gente começou na pandemia. A gente observa ali dentro dessa avaliação, hoje ela se encontra disponível no site. A gente já tem mais de 5.000 mulheres avaliadas, numa idade média de 48, 49 anos. Então, é ali realmente no pico do climatério. E 86% delas falam, né, de uma ansiedade e depressão. Que elas sentem ansiedade e depressão. Uma alteração no sono, uma alteração no humor, mais de 80%. Um cansaço exacerbado também está ali 82%. Eu vi as estatísticas, mas como que se descola esses sintomas da vida moderna numa época pós-Covid? Sim, e eu acho que essa é uma dificuldade, inclusive, dos profissionais. Porque eu acho que o seu terapeuta, ele teve uma sensibilidade muito bacana de conseguir ir lá e falar, peraí, Fá, quando você viu seus exames? Porque o que acontece é que muitas mulheres chegam nas nossas rodas de conversa e elas falam que elas passaram por esse processo de ir de médico em médico e o médico muitas vezes nem sequer cogita a menopausa. E aí ele simplesmente fala, isso é uma depressão, sintoma do dia a dia, tá todo mundo com depressão, então vamos partir para um ansiolítico. E quando descobre que é a menopausa, ele fala, faz parte, você precisa vai tomar o remédio do mesmo jeito. Então a gente não tem hoje condutas separadas para esse tipo de tratamento. Tem uma menopausa, isso faz parte. Logo, como que eu posso tratar isso com outras vias alternativas? Então é muito difícil. A sua pergunta ela é muito pertinente, porque não é só difícil para nós que estamos trabalhando com isso, né, numa startup, e temos a doutora Natasha, que é nossa ginecologista diretora, mas é complexo para os médicos, no geral, separarem esses sintomas e tratarem como tal. E eu tenho a impressão, muitas vezes, que a gente não consegue ver o corpo, mente, corpo. Acho que é uma cisão até clássica, né? Ali dos gregos, de separar mente e corpo e ver como se fossem coisas completamente independentes. Tem, eu acho que essa dificuldade que muitas vezes a gente fala de coração e cérebro, dessas grandes cisões, né? Na maneira como a gente se comporta com relação ao mundo. E muitas vezes a gente não consegue... a gente vai para o campo da saúde mental sem entender que muitas vezes o próprio corpo e as relações do corpo afetam o cérebro e vice-versa, né? Total. Então a gente não tem uma coisa mais integrativa, holística, uma maneira mais integrativa de ver o corpo, mente e coração e corpo como uma coisa só, né? Acho que aí, como a gente está com esses debates de saúde mental muito pontuados, muito aquecidos, muito né? aquecidos até por conta da Covid. E assim, a impressão que dá é que fica mais fácil, né? Causa e efeito, é o que eu coloco. Eu não olho, né? De fato, eu não me aprofundo. Então, para a gente, né? Quando olha hoje esse retrato para 5.000 e separa, né? Qual é o público recente que veio? Ainda continua sendo esses sintomas, o que elas, né, colocam como mais impactante, né? Descolando um pouco daquele momento mais forte da pandemia, continua. Entendi. Então, é algo que realmente ali, ele está presente. A gente compara com índices de fora, né, com startups, com números de outros países, estão ali presentes. E aí foge um pouco do calorão, né? Não é o calorão que é o mais incômodo, é uma questão mesmo dessa, que está mais propensa a essa confusão e que a gente acaba passando mais despercebido ainda pela menopausa nesse sentido, porque muitas vezes está ali relacionado ao meu estilo de vida, o momento que eu estou passando. Esqueço de falar de menopausa. Você falou uma coisa muito importante, muito interessante para mim, essa coisa da causa e efeito, que é uma maneira muito ocidental, né? Pensar no corpo máquina. Muito. No corpo enquanto uma máquina
um corpo performance, um Uhum. corpo produtivo, que é uma maneira muito ocidental de ver esse corpo. Isso. Como que no Oriente se encara a menopausa? Vocês foram olhar para a maneira... Por que Sim. você tá dando isso? Não, porque a Mala, ela pegou um índice, acho que era de mulheres orientais, e ela fez essa comparação, você falou até numa outra entrevista nossa. Aqui, 85% das mulheres vão sentir algum sintoma da menopausa em menor ou maior grau. Uhum. Ocidente. Oriente, por uma questão da dieta, principalmente pelo uso quase que diário da soja, elas têm uma menor sensibilidade menor sensibilidade não, uma menor predisposição a passar pelos sintomas. Esse fica em torno de 40% a 50%. E aí, eu queria entender de vocês o seguinte. A Plenapausa é uma plataforma, né? Vocês dizem que vocês se colocam como uma plataforma de apoio a esse corpo. Quando a gente fala de público-alvo, né? Para quem vocês se direcionam, eu sei que hoje em dia a gente tem que levar uma questão do gênero, né? Vocês estão falando de mulheres, e aí todas as vezes que vocês falam mulheres, eu não sei se é uma escolha do público com o qual vocês vão se comunicar, e aí tem uma maneira de você se comunicar com o público feminino, ou vocês levam em consideração também todos os corpos, homens que menstruam e que deixam de menstruar e passam pela... Eu não sei se, na verdade, o corpo masculino que tem útero, ele passa pela menopausa, porque também é um corpo que muitas vezes faz reposição de testosterona, ou precisa fazer reposição de testosterona para fazer a transição de gênero e tudo mais. Muitos homens também decidem não fazer essa reposição, e o que é ultra legítimo também. Eu tô aprendendo muito ultimamente sobre essas transições, porque elas são agressivas ao corpo, e tem muitos homens que decidiram não passar por esse tratamento hormonal, porque sabem que isso vai custar para o corpo, e que não é necessário que exista uma passabilidade no sentido de que o outro te veja como um homem para você ser um homem, né? Eu tô aprendendo isso, inclusive aqui nas conversas com o Caê, com um monte de gente que tá passando por esse processo, e que no final das contas me educam a respeito dele. Vocês se destinam a Fentech, ela se destina às mulheres, ou a todos os corpos que menstruam e pararam de menstruar? É uma pergunta muito... Uau, eu acho que num primeiro momento a gente se destina às mulheres por uma questão até de ser algo muito feminino nesse lugar, né? Então a gente precisava entender e precisa disseminar, né? O que é essa menopausa, como que ela funciona, romper com algumas barreiras, primeiro nesse lugar, para depois a gente talvez conseguir abranger outros corpos, né? Porque já é uma realidade, a gente escuta demanda sobre isso. Então, até falando com uma empresa esses dias, eles trouxeram pra gente, eventualmente, se a gente tiver uma pessoa que seja de outro gênero, ela poderia fazer a utilização também da plataforma? E sim, claro que sim. Então, são realidades que batem direto à nossa porta enquanto empreendedora, mas a gente começa pelas mulheres, eu acho que até pelo histórico social que a gente tem, a gente precisa levantar, né, essa bandeira, esse auxílio para as mulheres terem mais esse lugar, né, ficarem mais à vontade com seus corpos e com esse momento, que é um momento que deveria ser natural, como qualquer outro. Então, eu acho que é mais uma escolha pelo momento e como que a gente vai fazer esse caminho, mas não se limitando, mas sim abrindo essas portas e ao mesmo tempo abrangendo outros corpos. A gente olha, né, para a menopausa, ainda cheia de tabu e muito complexa para algumas mulheres aceitarem, principalmente quando a gente coloca num paralelo que é sobre o envelhecer também, né? Então, é uma mudança de corpo, são sintomas que não são nada agradáveis de se falar, de se viver, a gente entende isso. O que a gente coloca é que existe sim tratamento, possibilidade, desde que você tenha informação e opte, né, pelo que você achar mais adequado. Então, por si só, já é um grande estigma que a gente quebra, é um assunto que traz muita complexidade, né? Como é que eu sei que é sintoma da menopausa, como é que eu não sei? Então, por aí vai, você já trazendo isso. Você ampliar essa fala
já é algo que é mais complexo ainda. Então, a gente parte por uma educação para um grupo, porque é um educar no início ali. Para esse grupo de mulheres, você entender o que é menopausa, a maioria, 86% não sabem identificar os sintomas. Uhum. Então, se imagina, 86% das mulheres não sabem identificar os sintomas. Isso das mulheres que conseguem acessar uma plataforma digital, hein? A gente precisa, se a gente for fazer um recorte social né? Total. E econômico, deve ser ainda menos. E mulheres que passam por ciclo, né? Ali que consegue de uma forma mais natural sentir o seu corpo. Uhum. Uma mulher que está passando, né, por uma questão de transgeneridade. Nossa, já estou difícil com as palavras, né? De transição de gênero. Ela tá ali extremamente estimulada por hormônios, né? E é outra coisa, é outra complexidade. Eu acho que talvez ela esteja até muito mais bem informada, porque só dela estar nesse ciclo, ela tem um profissional que acompanha e que pode falar, né, colocar ali os prós e os contras daquele tratamento, daquele protocolo que ela está seguindo. Talvez ela esteja muito mais bem preparada e saiba desse lugar do que uma mulher que não tem acesso mesmo porque está ali nem na sequer fase, chegou nessa identificação, né? E está ali naquele ciclo natural dela, né? E que acha que aquilo ali realmente vai acontecer, como a gente ouve muito. Agora é ladeira abaixo. E não. Não. Então essa é a visão que o mundo tem, né? Desse processo. Sim. Agora, me conta um pouco, qual que é a jornada da mulher dentro da plataforma? Ela descobre que existe, né? Vamos começar daí. Ela começa a entender. Primeiro tem uma jornada pré, né? Que eu imagino que ela fala assim: talvez seja um processo de menopausa. Sim. Eu acho que a jornada da mulher, ela começa como começou a plena. Então, teve a questão da informação, que a gente cria as redes sociais. Então, às vezes, se ela tá se descobrindo ou entendendo que ela esteja passando por esse momento, ela começa a ir mais ávida por informação. E aí, a plataforma, o Instagram, ele foi o primeiro canal com essa informação de qualidade para ela chegar nisso. Depois, a gente entendia que ela ficava ciente do que ela tinha, ou do que ela poderia vir a ter, ou do que ela estava passando, e aí ela se sentia desamparada. Como que a gente acolheria essa mulher? Então, a gente fez as rodas de conversa. As rodas de conversa acontecem como? Elas são uma vez por mês, por enquanto. E a ideia é que essa mulher ela tenha acesso gratuito, porque a gente quer atingir o macro. E ela possa compartilhar ali do momento dela, o que ela tá sentindo, com um profissional capacitado da área. É uma roda de conversa com outras mulheres? Com outras tipo mulheres. Um grupo de não vou chamar de apoio, mas um grupo uma roda de conversa, né? Roda de conversa. Sempre um profissional médico ou especialista de determinada área que a gente traz o tema para aquele mês. Então, semana que vem, dia 12... Posso falar da? Pode, por favor, pode falar. Semana que vem, dia 12, a gente tem um encontro com uma dermatologista que vai falar sobre queda capilar, que é a especialidade dela. Então, a gente convida essas mulheres, elas acessam através do aplicativo. No dia ali no calendário tem o link, ela clica e já assiste às 19 horas, participam ao vivo. Queda capilar é um sintoma de pré-menopausa ou menopausa? Sim. Na menopausa, a mulher pode perder até 40% do volume do cabelo dela. Uau! Pois é. E a gente inclusive, já fizemos um podcast aqui com uma empreendedora do campo do tratamento capilar e do cuidado capilar, e a gente falou muito sobre como o cabelo tá ligado à feminilidade, né? E como tá ligado à autoestima da mulher. Segurança, tudo, né? E aí vem a questão da saúde mental junto, né? Quanto tá ali num viés, né? Intrínseco, isso tudo. Essas transformações do corpo nessa fase. Então você entra num grupo de apoio, esse roda de conversa, melhor dizendo, acontece digitalmente no ambiente virtual, no ambiente digital. Seguro, sem gravação nenhuma. Com um profissional que vai ter um recorte do tema que pode afetar dentro desse campo enorme, né? Vai ter um recorte específico para debater naquele mês.
Isso não fica gravado, então caso você tenha perdido, você perdeu. Perdeu. Uhum. Até por uma segurança, Sim. né? Pra elas se sentirem à vontade de compartilhar a experiência e trocar mesmo, né? Aí, tá, e como que, e a Fintech, quando que ela entra no campo e como que a gente consegue transformar esse negócio num negócio E viável? aí, exato, foi logo depois dessas rodas que aí ela chegava essa demanda. Ok, muito movimento, né, na internet, a gente já fala muito sobre isso, muita gente falando, mas o que de fato as pessoas estão entregando para essa mulher, né, sentir essa transformação de fato, porque ela tá precisando, ela quer algo mais objetivo, né? E aí a gente traz a questão da suplementação. Por que suplementação? Porque tem mulheres que não querem fazer reposição ou não podem. Então a suplementação ela vem como mais uma alternativa para de fato você poder ter o alívio desses sintomas, né? Que para elas muitas vezes é muito incômodo. Então a gente traz a suplementação como uma forma mais democrática, mais acessível para essa mulher ter ali de alívio de sintoma. Então a jornada seria basicamente essa: eu informo, né? Eu te dou alternativas, eu te acolho e ao mesmo tempo eu te dou uma solução de fato para os seus sintomas que estão te incomodando. E aí, a partir daí, a gente entendeu que tinham mulheres que faziam, outras que não faziam, e a gente precisava agregar mais valor àquilo que a gente também estava se propondo, porque uma das coisas que a gente levanta como bandeira é que não existe pílula mágica. Então, se você quiser reposição, maravilhoso, a gente tá super ok, se você quiser suplementação, maravilhoso também, mas se você não mudar seu hábito, seu estilo de vida, de fato vai ser muito complexo. Então, Quais são essas mudanças? sono, alimentação, exercício. O básico que eu acho para todo mundo viver bem. Uhum. Mas é que se nessa fase específica que tá tudo em desequilíbrio, você não trouxer essa base, realmente fica muito pesado pro corpo aguentar tudo ao mesmo tempo. Então, a gente propõe na plataforma uma jornada para essa mulher de atividades físicas específicas para os sintomas que ela tá sentindo, para que ela possa ter esse alívio realmente duradouro, né? Que ela possa levar isso como uma mudança de estilo de vida. Então, ela entra nessa jornada, ela toma a sua suplementação, ela faz o uso do que melhor lhe cabe, e em seguida ela vai designada para uma jornada ali dessas atividades monitoradas e guiadas por um profissional, inclusive. Uma vez que essa mulher entre na menopausa, quanto tempo vocês julgam que ela precisa de um acompanhamento até ela se adaptar a essa nova fase da vida dela? Quanto tempo esse campo de atuação da Fintech de vocês é de mais ou menos quantos anos essa pessoa é considerada uma pessoa que entra dentro da comunidade? Porque uma vez que ela faça suas conexões também emocionais, né? Provavelmente ela vai continuar ali com essa dentro dessa jornada, se isso trouxer algum tipo de retorno para ela, claro. benefício emocional, físico e tudo mais. Imagino que ela continue. Mas por quanto tempo vocês julgam que essa mulher precisa de acompanhamento até ela se adaptar com essa nova fase, com esse novo corpo? Difícil dar esse diagnóstico. Eu sempre respondo 20 anos, dos 40 aos 60. Dos Porque 40 aos 60? antes dos 40, você tá ali ainda numa fase de gestação, uma fase que tá muito mais ligada a esse lugar, né? Dos 40 depois dos 60, já é um lugar mais sênior. As demandas são outras. Uhum. Mas dos 40 aos 60, o que você é hoje em dia? Essa é uma pergunta pra mim? Dos 40 aos 60 eu não tenho a menor ideia. Eu sou um jovem idoso. Eu me Tá considero vendo? um jovem idoso. Eu falo que é um grande ato. Então a gente... e a menopausa nesse lugar, porque ela é dos 40 aos 60 que ela vai acontecer, ela é uma grande janela de oportunidade. Como a gente vai viver mais, né? Uhum. Hoje a gente fala de uma média de 86 anos, a gente tem que estar bem, a gente tem que se preparar para isso. Quando a gente tem toda essa cadeia de transformação do corpo, né, devido à alteração hormonal, principalmente, todas as doenças que a gente tem predisposição, se a gente não cuida nessa época, é bem aquela época que começa a doer aqui, aparece uma triglicérides, uma diabetes, né? E isso tá tudo ali, né? Uhum. E aonde isso pega? Mudança de estilo de vida. Então, a gente olha para produto, plataforma, tudo falando junto. A gente fala que a gente vende um produto com uma experiência de cuidado e tratamento. Uhum. Independente do momento que ela entra, se é pela informação, se é uma amiga que chama para roda de conversa, se é pelo nosso site. Uhum.
isso funciona como um lugar mesmo de referência para ela estar ali nesse período todo. Então, a gente tem as indicações de atividade física, né, nesse circuito também. A gente tem videoaulas dentro da plataforma falando sobre tudo isso. Então, é um engajamento ali dentro para que realmente a gente traga subsídio para ela, né, apoio para ela durante todo esse processo. E também uma mudança cultural no sentido de ver que essas pessoas que estão passando dos 40, 50 anos, elas não são mais descartáveis. Total. Perfeito. A gente sempre encara... Os homens não. Os homens foram privilegiados com... ele tá ficando grisalho. Não é mais menino. Agora é homem mesmo. Tem essa coisa do George Clooney, né? Que a gente tem assim, como o arquétipo do homem maduro e tudo mais. Então os homens foram agraciados com esse olhar que pensa que esse corpo que envelheceu, ele ainda é um corpo atraente. Agora as mulheres não. Né? As mulheres depois dos 40, eu tô falando segundo um olhar patriarcal, sim, né? Sim. Segundo o olhar da nossa sociedade hoje ocidental, são corpos descartáveis, já são pesos para a sociedade. E, por exemplo, eu tô fazendo essa reflexão pelo seguinte, um dos grandes temas, a gente está falando muito de etarismo, né? Como a gente disse agora no começo da nossa conversa, mas a vida sexual da mulher depois dos 40 anos e depois da menopausa. Esse é um campo que vocês entram dentro da jornada dessa mulher. Imagino que existam produtos para deixar essa vida sexual mais prazerosa, como lubrificantes, sex toys e tudo mais. Vocês entram nesse campo ou ainda não? Vocês ainda não conseguiram diversificar para chegar ainda na vida sexual da mulher pós-menopausa? Sim, a gente entra, inclusive um dos suplementos. Esses suplementos, eles foram desenvolvidos com base nos 5 principais sintomas que mais impactam a vida delas diante das avaliações que a gente coloca no site, né? Então, hoje, olhando para essas mais de 5.000 avaliações, os 5 principais continuam sendo os mesmos. Então, esses produtos atendem essa demanda. Você pode repeti-los, por favor, só para a gente se lembrar de quais são os sintomas? Cansaço. Fadiga, cansaço, tá? Que é que tá ali dentro da indisposição, né? Indisposição. Falta de libido, né? Baixa da libido. Insônia. Alteração de humor. No sentido de irritabilidade mesmo. E no sentido de depressão, ansiedade. Entendi. E vocês têm suplementos que atacam cada um desses sintomas. Isso. São 3 suplementos hoje. E eles funcionam como? Você compra como se fosse numa marketplace, numa loja? Isso. Eles não precisam de prescrição médica porque eles são fitoterápicos, suponho eu. Perfeito. Exato. Tá. Então, compra desde o nosso site ou quando você entra no aplicativo e faz a avaliação, a gente já tem uma inteligência que te sugere, com base nas tuas respostas, quais os suplementos você utiliza, né? E qual atividade física também, qual jornada de atividade física você poderia fazer para amenizar esses sintomas. Então, a gente já traz essa sugestão personalizada. Esse fluxo de faturamento que vocês têm hoje, basicamente vem dos suplementos. Vocês têm outras entradas? Vocês estão desenvolvendo outras linhas de negócio para a plataforma? A gente está desenvolvendo outras linhas de negócio, tanto de mais produtos quanto de novas jornadas pelo aplicativo também. Então a ideia é que a gente possa ter outras fontes, inclusive de modelo de negócio, mas hoje é por enquanto suplementação. Entendi. Quantas pessoas trabalham com vocês hoje? Hoje somos 3, eu, a Carla e a diretora clínica, que é a Natasha, mais 5 pessoas para suporte. Para suporte? Nossa, para uma fintech que foi desenvolvida em 2020. A gente não falou sobre o que é fintech. É verdade. Vocês podem, por favor, elucidar esse campo da fintech? Porque tem muitas mulheres que vêm aqui com problemas que são especificamente direcionados para o público feminino. E é notável que de alguns anos para cá a gente começou a pensar em soluções para problemas que são majoritariamente femininos, né? Que não. Você poderia, por favor, elucidar um pouquinho sobre qual que é esse campo? As fintechs, elas se reúnem, tem um grupo, tem um foro onde as fintechs falam sobre os seus problemas, colaboram, porque a relação entre as startups, e não que uma fintech não seja uma startup, mas que são majoritariamente masculinas, é muito de animosidade, tem essa coisa de tentar destruir o próximo, né? Nessa competição pelo mercado, a gente tem que arrasar a concorrência. Tem um paralelo como esse dentro, os homens são muito
involuídos, para falar uma palavra educada, que existe essa animosidade também dentro das fintechs? Vocês conhecem outras empreendedoras que estão no mesmo campo, que estão atacando o mesmo problema da menopausa? No Brasil, a gente não conhece outra que esteja atacando o campo da menopausa. A gente conhece outras fintechs, claramente. Não tem um lugar que elas se encontram e debatam e possam ir adiante. Acho até muito interessante, poderia ter. A gente tem movimentos grandes lá fora de fintechs, então acho que trazer isso para cá fazia muito sentido. Não sinto tanto essa animosidade, eu acho que tem, eventualmente por negócio, né? Uhum. Mas eu sinto que quando a gente tá falando de fintech, que são problemas femininos, né? A gente tem um lugar muito comum. Então, no final do dia, a gente também somos mulheres falando dos nossos problemas. Uhum. Então, a gente acaba se identificando e eu acho que nesse lugar, muitas vezes, acaba rolando uma identificação. Então, por mais que sejam negócios, eu acho que, de alguma forma, às vezes, a gente consegue se unir com outras fintechs e outras fintechs entre si também e impulsionar essas pautas no mercado, né? Fintech são empresas, né, que buscam solução para problemas do mundo feminino através de tecnologia, principalmente. Uhum. Então, assim como tem fintech, que é para finanças, a fintech é para resolver esses problemas do feminino. E a gente não abordou o campo da vida sexual da mulher pós-menopausa. Sim. O que vocês desenvolveram, o que vocês planejam desenvolver para plena pausa, para também solucionar esse problema e tirar esse estigma, né, da mulher pós-menopausa que transa, que tem uma vida sexual, porque a gente também está vendo uma mudança cultural de alguns anos que mostra que uma vida sexual ativa é boa para a saúde mental, é boa para o corpo, é boa para impressão de felicidade que a pessoa tem na sua vida. O que vocês estão pensando a respeito disso num campo que é tão tabu? Hoje a gente tem um suplemento que está nesse lugar, mas também trazer especialista, né? A gente sempre traz abordando o tema da sexualidade. Ainda hoje não é uma trilha definida ali, mas é algo que está no roadmap para ser colocado. A gente entende dessa demanda, mas acho que o que a gente coloca hoje é mais uma questão de informação e tirando essa névoa sobre a sexualidade, né? O que a gente traz para essa mulher? Eu ouvi agora no sábado a doutora Carmita Ábido, que é uma psiquiatra que traz o tema sexualidade para longevidade. É uma das primeiras que abordou desse lado da saúde mental e sexualidade, né? Olhando para após os 50. E achei incrível porque bate muito com algo que a gente coloca ali, mas de uma forma de informação. É um momento que você está passando por transformação. E muitas vezes uma transformação do teu relacionamento. Porque você, né, uma mulher de 50, ou ela está com um parceiro buscando novas coisas, e assim como toda a estratégia do corpo ali para essa mudança, ela vai ter que buscar estratégia, ela também com esse parceiro vai ter que conversar e buscar se abrir para outras possibilidades. Ela diz hoje a preliminar é muito mais importante do que de fato, quando algo está acontecendo, para essa mulher abrir para isso também, que vai ser algo diferente do que ela vivia lá aos 30, e tá tudo bem, mas que ela esteja também aberta para conversar, para chamar esse marido para conversa. A gente sabe que é extremamente difícil, tá? Não é algo fácil, porque muitas vezes ele não quer saber e não entende, ou ele também está passando e não tem essa dificuldade de se comunicar. Ou naturaliza a falta de desejo, né? Você fala assim, é assim mesmo. E aí não entende que isso precisa ser tratado, porque senão o casal não resiste, né? E o quanto isso, né, tá de fato... é algo hormonal, é algo que eu posso até ter hormônio, posso estar tudo bem, isso acontece eu teria esse desejo com outra pessoa, de fato com meu companheiro, que eu preciso ter uma conversa séria, porque eu já tô com ele aqui há 30 anos, e não vai funcionar como há 30 anos atrás. Agora é outra coisa, agora é de uma outra forma, é de uma outra possibilidade. E aí ela faz
uma referência que eu achei incrível. Você não tem que ajustar teus óculos para você enxergar melhor quando você está nos 40, nos 50, provavelmente você vai ter que trocar de óculos. Uhum. Qual que é teu óculos para o libido? Você tem que fazer ajuste também, porque você vai ter que enxergar de forma diferente Uhum. isso. E é muito sem aquela expectativa de que você vai tomar a pílula mágica e algo vai acontecer. Não adianta. É uma construção, e eu acho que isso vem muito casado com o que a gente coloca na plataforma, que é essa jornada mesmo, estimular, olhar para outras coisas. A atividade física é extremamente importante para isso. Uhum. Interessante. E agora, vocês já estão procurando rodadas de investimento? Como que está esse processo da startup? Sim, Como recente. vocês começaram a procurar interessados na expansão da plataforma? É um processo difícil também, né? Porque, especialmente nesse momento que a gente está vivendo agora. Não só Econômico, né? Econômico e também de uma derrocada, né, dessa grande promessa das startups, de unicórnio, dessa narrativa, eu acho mais apropriado falar de narrativa, porque a gente tinha uma narrativa de que é também uma determinada... Eu já vi isso no começo dos anos 2000, as bolhas a bolha que estourou das .com. E então a gente tem agora um mercado que é muito mais cético com essas grandes promessas, né, de conquistas e escalabilidade. E como que você se vê como uma startup diante de um cenário um pouco mais, não vou dizer hostil, mas menos crédulo para essas grandes promessas de expansão e de conquista de novos territórios e de... Enfim, como que vocês estão se debatendo com isso? Vocês já fizeram Family and Friends? Já tiveram investimento anjo? Estão fazendo tudo na unha? Como tá começar? Porque é o começo, né? Apesar de vocês terem começado no meio da pandemia, assim, são 2 anos em tempo de startup, são anos de Drosophila, né? Total. É muito tempo. A gente começou a venda... A gente tem um roadmap, né, de agosto de 2021, site com as avaliações. A gente começa depois essas rodas em outubro, novembro. Uhum. Fevereiro a gente lança produto, fevereiro de 22, então a gente tem um ano de produto. Um ano de produto. Quer falar? Não, mas eu acho que eu vou entrar exatamente nisso. A gente entra num momento de mercado para as startups que está sendo revisto muitas coisas, né? Então, essa escalabilidade que você falou, quanto que ela se sustenta, ou quanto que ela é real. E a gente tem um fator que são mulheres, né, por trás de um negócio, e olhando para um negócio muito feminino, né? Então, é complexo, porque ainda o mercado de investimento está na mão ainda majoritariamente de homens. Sim. Então, acessar esses homens e mostrar para eles o tamanho de oportunidade de mercado é um grande desafio. Por mais que os números realmente sejam totalmente a nosso favor. Exato. Mas é algo que a gente precisa de uma sensibilidade, né, maior, para que esse homem de fato fale, putz, faz sentido, vamos assinar esse cheque, né? Então, a gente veio até agora bootstrapping, investimento próprio nosso. A gente não foi pro Families and Friends, e a gente abriu essa rodada justamente para pós-aceleração que a gente fez ano passado no Walgreens, para a gente conseguir de fato aumentar a proposta de entrega de valor para essa mulher. Então, a ideia dessa rodada hoje eu já sei o que eu faço, né, com esse tanto de dinheiro em um ano de operação. Agora eu quero mais tanto de dinheiro para aumentar a oferta de valor que eu tô, né, aqui dentro da plataforma, e ao mesmo tempo, aí sim, escalar esse negócio. Então, hoje a gente já tem métricas e dados para fazer esse comparativo, né? Exato, e conseguir ir para um próximo patamar. Até porque, se a gente quer democratizar, a gente quer realmente que mais e mais mulheres tenham acesso a isso, a gente não pode ficar com uma operação pequena, né? A gente precisa disseminar o que a gente está fazendo. Então, a nossa ideia é pegar esse dinheiro, essa rodada inicial, e trazer mais produtos, né, para essa mulher, que a gente já identificou outras necessidades, e ao mesmo tempo ampliar a nossa voz, né? Porque é algo que muitas vezes ainda, por mais que o Insta seja muito bom e tenha uma entrega fantástica, a gente ainda precisa muito disseminar o que a gente tá, o nosso trabalho, né? O que a gente tá fazendo. Ainda somos pequenas.
Eu tava até tendo essa conversa com meus sócios ontem. Eu acho que a gente tem que fazer hoje. Quando a gente começava uma empresa há 4 anos, existia aquela. Você já criava uma fantasia da progressão dessa empresa. Olha, daqui a 2 anos a gente capta family. Tinha uma progressão, né? Total. Vamos fazer Family and Friends, depois vamos fazer o primeiro round de VC, depois a gente faz. E aí a gente vende daqui a 4 anos. E o objetivo parecia que era vender a empresa. E não ter um trabalho consistente, com propósito, né? Fazer uma coisa que fosse orgânica, com crescimento. Ficando positivo desde o primeiro dia, porque ninguém quer ficar enfiando dinheiro no seu próprio negócio, tem um limite, né, para isso. E a gente estava muito contaminado, tô falando do meu caso, com essa narrativa. Não, vamos crescer rápido, vamos anabolizar o negócio agora, para depois a gente vender. E a gente tinha se esquecido o que a gente fazia. Porque nessa narrativa, nessa ansiedade, porque o mercado estava muito aquecido, a gente se esqueceu por que a gente tinha montado o negócio num primeiro momento. E eu tive essa conversa exatamente ontem com o meu sócio. Eu falei, gente, esquece. A gente não pode fazer o nosso negócio pensando que a gente vai vender daqui a 3 ou 4 anos. A gente tem que se lembrar por que a gente montou esse negócio. Vamos voltar para as origens, vamos ficar positivo. A gente não precisa colocar dinheiro no caixa. Ótimo, que bom. Eu também não estou com uma expectativa de tirar agora, porque graças aos orixás eu tenho outras fontes de receita. Então vamos continuando fazendo o nosso, respeitando a razão que nos fez, num primeiro momento, botar esse negócio no mundo. E eu acho que é isso, tirar um pouco essa expectativa, né, do crescimento anabolizado, já que a gente está falando muito de oscilações hormonais aqui, tirar essa coisa aqui vinha até do mundo da startup capitaneada por homens. Da testosterona, sabe? Vamos injetar, make it or break it, sei lá o nome como eles chamavam, vamos arrebentar tudo, o importante é growth agora, e dane-se, vamos ver se isso é sustentável ou não mais adiante. E a gente se esquece, porque a gente fica contaminado com essa narrativa hipercapitalista de venda, para enfiar milhões no bolso, depois também não saber o que fazer com isso, né? E no final das contas a gente se esquece, porque eu acho que é isso mesmo que vocês estão fazendo. Vocês estão com um propósito lindo diante de vocês. Lindo. Faz sentido. Obviamente que eu estou ouvindo aqui a narrativa de vocês e eu falo, realmente é um mercado que vocês, lendo até o release de vocês, 1 bilhão de mulheres ou corpos estarão na menopausa em 2030. E hoje no Brasil são 34 milhões de mulheres. É um mercado que se renova a cada ano, entrante em torno de 4 milhões de mulheres. E o que a gente tem para a menopausa? O que a gente tem para essa mulher de 40, 60 anos? Nem conversa. Nem conversa. Então, nessa aceleração que a Carla mencionou, foi incrível assim, a gente poder ter contato com gente do mundo inteiro. Nós éramos a única startup fora do eixo Estados Unidos. Eles tiveram inscrição, aplicação dos 5 continentes, selecionaram 11. Foram 10 americanas e nós. E teve um suporte no programa muito legal e a gente conseguiu ter mentoria one-on-one com executivos de várias indústrias ali que estavam participando. E uma que chamou a atenção foi uma diretora do Walgreens, que é Walgreens e Boots, que é da União Europeia. E ela comentava, né, que para eles também é muito recente tudo isso. E a gente tem uma dificuldade aqui porque é um oceano azul, né? E como é que a gente faz isso chamar atenção? Porque é até uma dificuldade nesse lugar empreender. A gente começou, você estava comentando, né, do propósito, a gente começou sem produto, Fagundo. Não tinha produto. O primeiro produto era entender. Ali era a avaliação. O que eu vendia? Nada. E batiam nessa tecla. Mas o que vocês vendem? A gente tá tentando entender o que a gente vai vender. Vocês começaram formando comunidade, né? Isso. É a coisa mais importante que você tem que fazer quando você está começando o seu negócio. Perfeito. E para um lugar que não existe aqui, né? Não existia, né, no Brasil.
E lá fora, a gente vê esses movimentos acontecendo e também esses produtos acontecendo, mas de um lugar de muita responsabilidade, porque se trata de saúde da mulher. E até uma coisa que chamou atenção, né, quando ela coloca, sempre uma influencer tá ali junto, porque é um tema novo, então você precisa dar luz ao tema. Nada melhor que ter alguém com uma voz com mais abrangência, trazendo né, sobre isso. E também algo que é muito do mercado, você não vê pessoas tão mais novas com esse apetite do growth para essa questão que se trata de algo não tão de uma venda direta, mas é algo que se trata da saúde. E as pessoas não são jovens nesse lugar. Jovens que eu digo, não é aquele startupeiro de 20, 30 anos. Todas do processo de aceleração, a mais nova tinha 32, depois todas 40 a mais. Mas você sabe que isso é muito comum, saiu agora no South by Southwest, um estudo dos founders e das founders das startups que eram mais bem-sucedidas, que tinham conseguido rodar todos 40 a mais. Porque é um processo, né? Porque é um processo de erro e acerto, e isso a maturidade te traz, entendeu? Exato. Isso, não é esse afobamento, né? E aí ela traz, né, isso como é algo muito sério que a gente está tratando, não é algo que eu vou ali, faço uma venda, e não é esse lugar que a gente quer construir. Exatamente. A gente quer, então eu sou muito enfática quando você pergunta quanto tempo? 20 anos, no mínimo eu quero estar com essa mulher. Quero começar com ela ali aos 40, fazer essa jornada toda com ela até os 60, e entregar para uma outra fase, que é realmente uma outra fase. As demandas são outras. Provavelmente essa mulher com 60 vai ter uma filha daqui a pouco entrando numa menopausa. Né? Sim. Pode ser. Isso que pode acontecer, né? Porque provavelmente... E agora ela vai estar consciente e alerta também, né? Maravilhoso. Do começo dessa jornada. Exato. E vai poder alertar outras mulheres que no final das contas podem estar se aproximando e que ficam confusas, porque começam a confundir sintoma com problema de saúde mental. E as coisas acabam às vezes você ataca um problema, quimicamente você trata dos sintomas, você não trata da causa, né, específica. E quanto mais a gente vai criando esse mercado, disseminando essa pauta, mais soluções bacanas também a gente consegue ir trazendo para que essa mulher tenha outras alternativas. Sim. Então, eu acho que muito do nosso trabalho está em abrir esse mercado, em criar este mercado. Ele existe, ele está aí, ele é latente, ele é enorme. Mas ser a pioneira nisso, fazer esse trabalho, dá trabalho. Dá muito trabalho. Olha, parabéns para vocês duas, viu? Porque começar um projeto tão audacioso e tão robusto como esse, no meio da pandemia, cada uma com 2 crianças pequenas em casa, vocês são 2 heroínas. De verdade, heroínas. Eu sei que é horroroso falar isso, vocês não são guerreiras. Mas olha, eu vou te dizer, o sucesso que vocês estão tendo é muito merecido. Muito merecido, vocês são admiráveis. Obrigada. Obrigado pelo papo, obrigado pelo tempo de vocês, eu aprendi muito. Espero que quem esteja nos ouvindo também tenha aprendido, não só sobre como montar um negócio, mas também sobre essa fase que as mulheres, e que os homens, né, de uma determinada forma também enfrentam. Foi muito elucidativo, obrigado mesmo pela generosidade de vocês, viu? Obrigada a você. Obrigada a você. Bom, Diva de CNPJ, toda quarta-feira na sua plataforma preferida, nos vemos na semana que vem. Obrigado.